Vamos ler Gênesis 1. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Como que era a terra, irmãos? Você não estava lá? Era vazia, não é? Não tinha ninguém. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus. O que Deus falou? Disse o quê? Deus pegou uma varinha de condão, aquelas varinhas mágicas, fez assim na terra, haja luz. Foi assim? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Falou. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Diga comigo, e disse Deus, haja terra, separe as águas da terra. Amém, queridos? Vai até o livro de João. Aleluia. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós lemos João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós falamos de verbo, quando eu falo de verbo, o que eu lembro? Tu me amas, tu me amarás, até quando tu me amarás? Não é? Mais ou menos assim? Tu és bom, ele é bom, o outro é bom, nós somos bons. Nós lembramos de verbo, e verbo significa verbete, significa palavra. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas através do verbo, que era a palavra. Quem era o verbo no início, que estava com Deus, que era Deus? Era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas através de Jesus. Jesus era o verbo vivo. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. É o pão que desceu dos céus. Quando nós olhamos aqui, Deus nessa tarde me trouxe uma revelação tremenda. E Ele me mostrou porque que a maioria das vezes nós, eu e você, não chegamos à bênção por completo. Já lutamos tanto, já falamos de praga nenhuma, vai chegar à nossa tenda, guerreamos e tudo isso faz parte, oramos e tudo isso faz parte. Mas tem uma coisa que nós não vigiamos e que isso traz muita tragédia sobre as nossas vidas. São as nossas palavras. A Bíblia nos ensina que tudo vem através das nossas palavras. As nossas palavras são matérias-primas que conduz a nossa vida e que são usadas tanto a nosso favor como contra nós. Precisamos aprender isso nessa noite. Muitas vezes não sabemos usar aquilo que Deus nos deu. As palavras acionam o mundo espiritual. Preste muita atenção no que Deus está falando. Aquilo que sai da nossa boca aciona o mundo espiritual. Tanto o mundo espiritual bom, como o mundo espiritual maligno. E aí é que mora o grande perigo. Quantas pessoas nessa terra têm acionado o mundo espiritual? Quantas pessoas
São abençoadas aqui dentro da igreja, mas quando chega em casa, xinga, fala palavrões, chama Satanás toda hora para dentro do seu lar. De que jeito que eu faço isso? Quanto você diz? É um diabo. Essa criança é um diabo. Esse negócio é um diabo. Parece que a minha vida está no inferno. Parece que nada dá certo para mim. Parece que eu vou viver sempre essa vida miserável. Não consigo fazer nada. Eu faço uma coisa e não dá certo. Eu faço outra coisa e não dá certo. Você começa a blasfemar e as suas palavras vão criando vida. E a vida no mundo espiritual é maligno. Você começa a atrair para a tua casa tudo aquilo que não é bom. Brigas, confusões. Os acontecimentos no mundo espiritual afetam o mundo físico. Quando nós começamos a profetizar coisas que não são boas para nós, naquele momento o inimigo das nossas almas pega aquelas palavras e eles vão fazer tudo para acontecer aquilo que você profetizou. Eles vão fazer tudo para acontecer aquilo que você profetizou. E quantas vezes nós tomamos essa atitude, nós achamos que não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Eu posso falar um monte de coisa, eu posso falar coisas fabulosas, eu posso falar que Deus não está nem me ouvindo, Deus não vai nem ligar se eu falar isso, Deus não vai nem ligar se eu blasfemar, Deus não vai se importar não, Deus está tão ocupado, tem tanta coisa para Ele pensar, tem tanta coisa para Ele fazer. Você acha que Deus vai se incomodar quando eu falei que eu era imprestável, que nada na minha vida ia dar certo, que o meu filho ia ser um bichinha? Quando eu falei que a minha filha ia ser uma prostituta, uma vagabunda? Quando eu falei que a minha vida era um imprestável, que a minha vida nada dá certo para o vizinho, dá certo para o outro vizinho, dá certo para o da frente, dá certo por de trás, mas para mim nada dá certo. Eu digo, não vai dar em nada. Escuta o que eu vou dizer agora. As tuas palavras são fatos que no mundo espiritual são pegas. Satanás, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo e vendo a quem ele possa tragar. E ele vai pegar as nossas palavras e vão fazer fatos acontecidos. Preste muita atenção no que Deus está falando. Nós somos negativos de natureza. Temos uma negatividade dentro de nós. Temos um pessimismo constante. Somos medrosos. Somos incapazes de trazer à existência coisas boas. Somos negativos em tudo. E Satanás, ele pega as palavras de maldição que foram profetizadas da nossa boca. Ele usa as mesmas palavras contra quem as falou e contra o alvo das palavras. Por exemplo, eu profetizei algo ruim na vida de uma pessoa. Eu declarei que aquela pessoa ia morrer às mínguas. Eu profetizei algo ruim na vida de alguém dentro da minha casa. O diabo vai lá e pega aquela palavra. E ele não vai usar somente naquele a quem você profetizou, mas ele vai usar contra você mesmo. Ele vai no alvo, ele vai lá e volta cá, ele vai lá e volta cá, porque uma coisa que ele é perito em fazer é destruir. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E o povo de Deus está sendo roubado, o povo de Deus está sendo saqueado, porque não sabe usar a palavra de bênção na sua boca, porque não sabe, não profetizam, porque não agem diante do Senhor, porque não diz praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Então, se a praga não vai chegar na minha tenda, a palavra morfético não vai entrar na minha casa, a palavra lazarento não vai entrar na minha casa, a palavra desgraçado não vai entrar na minha casa, a palavra de diabo não vai entrar na minha casa, a palavra ruim não vai entrar na minha casa, porque na minha casa só entra palavra de poder e palavra de bênção. Oh! Aí eu falo, não, mas é que aquele dia que eu falei tudo aquilo, eu estava muito nervoso. Eu estava explodindo. Eu queria engolir como se engole farinha. Acontece que o diabo não é bonzinho. Levanta a tua mão e diz assim, o diabo não é bonzinho.
E Ele não vai me respeitar quando eu estiver explosivo, quando eu estiver nervoso. Ele não vai falar, coitadinho. Ele vai pegar a nossa palavra e vai fazer cumprir ela de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas tem uma pessoa que mora comigo, só Deus na causa. Se a senhora fosse lá morar comigo, a senhora ia acabar com a pessoa, ia destruir. Então, eu estou te ensinando o seguinte: realmente, os piores inimigos, diz a Bíblia Sagrada, estão dentro da nossa casa. Porque o vizinho não é o meu pior inimigo. Quem é meu pior inimigo é aquele que às vezes está comendo comigo, deita comigo, e levanta comigo. Eu digo família, porque às vezes me atropela no meio do caminho. E às vezes não, nem tudo é assim, mas acontece que é assim. Entendeu? Agora, quando eu profetizo contra aquela pessoa, quando eu solto palavras de raiva, de rancor contra aquela pessoa, eu estou me prejudicando. Aquilo está voltando para a minha vida. Aquilo vai voltar para mim. E não vai voltar para mim de Fusca. Não vai voltar para mim a cavalo. Vai voltar de avião Boeing. Entende? Quando você profetiza coisa boa, você está se beneficiando. É benefício próprio. Eu tenho que aprender, segundo a palavra de Deus, que o benefício é comigo. Aí tem gente que diz, mas então eu vou falar as coisas quando ninguém está me vendo. E eu vou mesmo. Tomara que Deus mate. Eu vou mesmo. Não aguento mais. Deita na cama. Aqui ninguém me vê. Também não vou nem falar, vou só pensar. E aí começa a pensar. E daqui a pouco está falando. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E aí está falando. E aí começa a falar, está lá na cama, ninguém está vendo. Está lá naquele quarto, ninguém está vendo. Está dentro daquele carro, ninguém está vendo. E aí começa a falar com Deus. Ó Senhor, sabe de uma coisa, Senhor? Eu sempre fui bom, nunca fiz mal, Senhor, para ninguém. Agora eu não entendo por que eu sou tão perseguida, Deus. Eu não entendo por que aquele filho papá faz isso comigo, Deus. Eu não entendo por que aquele desgrabababá faz isso comigo, Deus. Eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo comigo. A pessoa nunca serviu a Deus, a pessoa nunca orou direito, a pessoa nunca entrou dentro da igreja, começa a entrar dentro da igreja faz 1 ano, faz 2 anos, e quer que Deus faz tudo no minuto. Que Deus responde. E tem mais uma coisa, Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, se o Senhor não trazer na minha mão o ministério que eu quero, se o Senhor não trazer na minha mão aquilo que eu quero, se o Senhor não fizer para mim, eu estou pulando fora da tua igreja. Deus olha para você e fala, azar é teu. Porque quem precisa de mim é você, não eu de você. Quantas e quantas vezes as palavras que saem da nossa boca são palavras que retardam o nosso crescimento. Aí as coisas estão dando tudo errado. Por quê? Por causa daquilo que saiu da tua boca, querido. Por causa das palavras que você lançou. Palavras é como semente. Quando ela é falada, ela cai na terra, filho. E aí tem 2 tipos de coisas que vai dominar. Ou é os anjos do Senhor que vai colher, ou então é os demônios. Palavras são como semente. E quando as palavras são lançadas, meu Deus, elas têm que ser bem lançadas, para que os anjos do Senhor venham colher. O homem mais sábio da Bíblia Sagrada explicou isso com uma magnitude, com algo tão grande. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Salomão disse assim, em Eclesiastes 10, versos 20, eu gostaria até que alguém se levantasse para ler, para mim, bem alto. Leve o microfone para a pessoa. Eclesiastes 10. Insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados.
poderão divulgar o que você disser. Nem no teu pensamento ou no teu quarto amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e os que têm asas daria notícia das tuas palavras. Preste atenção nesse versículo. Como é profundo isso aqui. O meu povo sofre porque não me conhece, diz o Senhor. Preste atenção nesse versículo. Salomão, ele nos alertou, ele nos instruiu a não amaldiçoar a si próprio, não amaldiçoar a sua família, não amaldiçoar o seu emprego, não amaldiçoar a sua vida, nem o seu corpo, nem se você não tem cabelo bonito, nem se o teu nariz é comprido, nem se a tua boca não é perfeita, nada, não amaldiçoar nada, você é gordo ou é magro, não importa o que você seja, não amaldiçoe em hipótese alguma, não amaldiçoe em lugar nenhum, em público, nem no escondido, nem no reservado, onde talvez nenhum humano está te vendo, mas a Bíblia diz que alguém tem acesso ao teu coração. Não amaldiçoes, porque as aves do céu, diz Salomão, elas vão dar conta. E aqueles que têm asa, quem é os que têm asa, querido? São os anjos. Eles levariam a tua palavra a todos os lugares. E aquilo que era secreto torna-se verdade. Quero falar algo aqui, preste muita atenção. Quantas vezes uma pessoa se deita à noite e ela pega o seu carro e fala, vou dar uma passeadinha por aí. Ninguém está me vendo. Eu vou curtir a noite. Pega aquele carro, passa numa esquina, o homem vê uma mulher abanando, abre a porta do carro, leva para o motel. O pessoal do motel não vai falar nada. Não vai te denunciar, não vai ter flash, porque eles querem ganhar dinheiro. Tanto a mulher como o homem pode estar nesse mesmo sentido. Eu vou lá, vou dormir lá, porque lá ninguém vai me ver. E naquela noite, passa uma noite de êxtase, não é? Porque tudo que é diferente parece que é bom, não é? Só que aí vai comer um prato de arroz e feijão junto, vira a mesma coisa, não é isso? E a pessoa fala, ninguém me vê. Ninguém me ouve. Eu posso aqui falar palavras de amor. Aí o homem abraça a mulher. Como você é linda, amor. Você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Minha mulher, não. Aquele negócio, aquele trambolho lá em casa. Não sei por que o negócio mudou aqui. Deus está mandando falar isso. E abraça, o teu corpo é lindo, o teu cheiro é gostoso. É lógico, ela se preparou para encontrar. A mulher está fazendo comida para o sujeito lá em casa. Está cuidando das crianças, está cheirando azedo às vezes. E a mesma coisa, o homem, a mulher também, quando encontra um bonitão, é mais bonito que o meu marido. E quando vai deitar é a mesma coisa. Ou um pouco pior, porque o marido ama, o outro só quer prazer. Mas quando está lá, acha que ninguém está vendo, porque está no motel, está tudo escondidinho, escurinho, entra dentro do carro, sai, e vai, e palavras, mas a Bíblia diz que tem seres com asas, que vão trabalhar em cima daquilo. A gente acha que ninguém está vendo, mas existe dois tipos de coisas que estão vendo. Um são os anjos do Senhor que têm asas, e outros são os demônios que têm asas também estão vendo. E aí vem a tragédia, aí vem o problema,
Aí vem a tristeza, são famílias destruídas, a vida da pessoa destruída, tudo destruído, e a pessoa não entende por que as coisas não vão bem na minha vida. Eu não fiz nada de errado, não estou devendo nada para ninguém, não fiz nada de errado. O que é que eu tenho feito de errado? O que é que eu tenho feito de errado? Bem, só Deus sabe, só os anjos do Senhor sabem, só os anjos malignos também que estão vendo sabem. E toda palavra que sai da nossa boca, ela tem uma plantação, ela tem uma colheita. Está assustado, irmão? A igreja que não conhece a palavra é uma igreja que sofre. Mas Deus está falando hoje para nós nos libertarmos do sofrimento. E uma forma específica para Deus nos livrar da praga, porque as palavras malditas trazem praga sobre nós. Uma forma de Deus nos livrar das pragas é quando nós entramos em oração ao Senhor, é quando nós nos arrependemos dos nossos erros. É quando nós repudiamos tudo aquilo que falamos, palavras que maldizemos, que lançamos, que falamos coisas que não devíamos ter falado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós entendemos que não adianta ter vingança, que não adianta ter ódio no coração, que não adianta fazer assim porque o outro fez assim. Escuta, Deus não é Deus de vingança. Se o outro fez assim, o problema é dele. Você fica firme no caminho do Senhor, porque tem vitória para aquele que ficar firme. Aleluia. As nossas palavras têm efeito bomba ou têm efeito bênção. Então nós devemos entrar em oração, nós devemos nos arrepender dos nossos erros. Pedir a Deus para cancelar e anular toda palavra que nós falamos, todo xingamento, todos os absurdos que pensamos, ou que até mesmo dentro de um quarto nós falamos naquele momento. Precisamos nos arrepender verdadeiramente para que a praga não entre na nossa vida, para que o destruidor não nos coma pela metade ou até por inteiro. Precisamos entrar na presença de Deus e cancelar todo resquício, cancelar toda palavra maldita, cancelar todo o mal e dizer ao Senhor, Senhor, agora já está cancelado em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito mais essas coisas na minha vida. Senhor, até ontem eu xinguei, hoje eu não xingo mais. Senhor, até ontem eu blasfemei, hoje eu não blasfemo mais. Senhor, até ontem eu fiz isso, mas hoje eu não faço mais, porque eu não quero mais praga entrando na minha casa. Eu não quero mais destruição entrando na minha vida. Eu quero ser abençoado nessa terra. Quando nós deixamos tudo de lado, um milagre acontece. Nós entregamos nas mãos de Deus tudo aquilo que nos aflige e começamos a profetizar coisas boas, a profetizar aquilo que nós queremos que crie vida no mundo espiritual e no mundo físico. Começamos a profetizar, a declarar a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, Ele é rico em glória e suprirá por Cristo Jesus todas as minhas necessidades. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Quando eu começo a profetizar, o negócio começa a desenrolar. Ah, mas tem uma pessoa que me perturba tanto que eu me tiro o sossego, larga essa pessoa para lá e entra no sossego. Ah, mas eu não tenho paz na minha vida porque... Sai do meio das conversas, vai entrar no teu canto, vai entrar no teu encontro com o Pai e vai profetizar
Vai profetizar que a tua vida é abençoada, que o teu trabalho é abençoado. Você já experimentou fazer isso? Tem gente que entra no trabalho, gente, é assim, ó. Eu entrava assim. Eu estou falando aquilo que eu era. Eu entrava na loja, eu entrava assim. Bom dia! Simpática, pastora. Ah, Glória. Simpática. Tudo bem com vocês, queridos? Vamos trabalhar hoje. Né? Vamos ficar firme. Mas quando eu entendi que tudo o que eu podia receber tinha que vir do alto. E quando eu entendi que tudo eu deveria entregar nas mãos de Deus. E que eu não deveria somente dizer bom dia, boa tarde. Mas eu deveria dizer, Senhor, este lugar te pertence. Abençoa o nosso dia, Pai. E eu profetizo clientes e clientes entrando por aquela porta. Eu profetizo negócios e negócios sendo fechados com o teu poder. Eu profetizo esse meu vendedor vendendo não sei quantos mil. Eu profetizo aquilo, Pai. Eu profetizo que as portas estão sendo abertas para mim. Então, eu estou lançando a palavra de poder, trazendo à existência aquilo que não existe. Eu estou trazendo à existência aquilo que não existe. Está escrito na palavra, o teu Deus, o meu Deus, Ele é especialista em fazer acontecer aquilo que não aconteceu ainda. Ele tem prazer em fazer acontecer na tua vida aquilo que ainda não aconteceu. Por que que não acontece? Porque a minha boca é boca de murmuração. Mas não é fácil não, negócio. Eu sei. Quem que falou que é fácil? Pensando que as coisas é fácil para mim? Não. Mas quando as coisas se tornam difíceis, mas eu entendo que a saída está na minha boca em nome de Jesus Cristo. Mas eu entendo que a palavra de poder que já me foi dada, toda a autoridade me foi dada. Quem recebeu a autoridade de Jesus aí? Diga, toda a autoridade me foi entregue. Eu tenho que usar em nome de Jesus. E ao invés de eu blasfemar, de eu murmurar, eu vou profetizar. Eu vou declarar em nome de Jesus. E vai acontecer.